Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Desenvolvendo Conhecimento. E no vídeo de hoje, vamos responder a 15 perguntas sobre conhecimentos gerais. Para cada pergunta, você terá 8 segundos para responder. Concentre-se e vamos começar! Pergunta 1. Em qual escala medimos o grau de ardência das pimentas? A. Celsius. B. Scoville. C. Fahrenheit. D. Richter. Resposta correta. D. Scoville. A escala de Scoville é usada para medir o grau de ardência das pimentas. A medida é feita com base na concentração de capsaicina, o composto químico responsável pela sensação de ardência na língua e que está presente em cada tipo de pimenta. Pergunta 2. Condição que dificulta a visualização de imagens na mente. A. Enxaqueca. B. Dislexia. C. Afantasia. D. Narcolepsia. Resposta correta. C. Afantasia. A afantasia é uma condição neurológica rara que afeta a capacidade de visualizar imagens mentais. Pessoas com afantasia sentem dificuldade ou não conseguem gerar imagens em suas mentes, seja de memórias, sonhos ou imaginação. Pergunta 3. Qual é o sinônimo de desenvolto? A. Desinibido. B. Envolto. C. Enrolado. D. Embrulhado. Resposta correta. A. Desinibido. Entre os principais sinônimos de desenvolto estão: desinibido indica uma pessoa que não tem inibições sociais, que se expressa ou age de forma natural e sem timidez. Desembaraçado, alguém que age com facilidade sem hesitação em situações diversas, sem se sentir constrangido. Pergunta 4. Quem foi o primeiro homem a ir ao espaço? A. Neil Armstrong. B. Yuri Gagarin. C. John Glenn. D. Alan Shepard. Resposta correta. B. Yuri Gagarin. O primeiro homem a ir ao espaço foi o cosmonauta soviético Yuri Gagarin. Ele realizou este feito em 12 de abril de 1961, a bordo da nave espacial Vostok 1. Durante a missão, Gagarin completou uma órbita ao redor da Terra, atingindo uma altitude máxima de 327 km e uma velocidade de aproximadamente 27.400 km por hora. O voo durou 108 minutos, e Gagarin foi reconhecido como um herói em todo o mundo, marcando um ponto crucial na corrida espacial entre a União Soviética e os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Pergunta 5. A fitopatologia é o estudo de qual assunto? A. Os insetos. B. As algas. C. As doenças das plantas. D. Os animais. Resposta correta. C. As doenças das plantas. A fitopatologia é a área da ciência responsável pelo estudo das doenças das plantas, incluindo suas causas, sintomas, métodos de diagnóstico, medidas de controle e prevenção. Pergunta 6. Qual destas alternativas corresponde a uma ave? A. Flamingo. B. Flamengo. C. Flamenca. D. Flamenco. Resposta correta. A. Flamingo. Os flamingos são aves de pernas longas, pescoços compridos e penas cor-de-rosa. Dentre seus principais habitats estão estuários, manguezais e lagos salgados. Eles são encontrados em regiões tropicais e subtropicais de ambos os hemisférios, incluindo partes da África, Ásia, Américas e Europa, e vivem por cerca de 50 anos. Pergunta 7. Qual destes esportes é praticado no gelo? A. Rafting.
B. Curling. C. Lacrosse. D. Bocha. Resposta correta. B. Curling. O curling é um esporte de inverno que consiste em lançar pedras de granito em direção a um alvo. Quando a pedra está em movimento, os membros da equipe utilizam vassouras para varrer o gelo que está à frente da pedra, modificando a superfície do gelo e assim influenciando a velocidade e trajetória da pedra. Sua pontuação é determinada pela proximidade das pedras ao centro do alvo marcado no gelo. Este alvo é chamado de casa. Pergunta 8. Qual é o idioma oficial de Moçambique? A. Francês. B. Português. C. Espanhol. D. Africâner. Resposta correta. D. Português. O idioma oficial de Moçambique é o português. Esta língua foi estabelecida como oficial após a independência do país de Portugal em 1975. O português é utilizado em todos os níveis do governo, no sistema educacional e nos meios de comunicação. Além do português, Moçambique é um país multilingüe, onde se falam várias línguas bantu, como Macuva, Sena e Songa, entre outras. Pergunta 9. Qual das alternativas a seguir se refere a um osso do crânio humano? A. Frontal. B. Fêmur. C. Tíbia. D. Clavícula. Resposta correta. A. Frontal. O osso frontal fica localizado na parte anterior da cabeça. Ele protege o cérebro e dá forma à face, incluindo a testa. Também forma os tetos das cavidades orbitais e nasais. Pergunta 10. Quem descobriu a penicilina? A. Louis Pasteur. B. Alexander Fleming. C. Marie Curie. D. Gregor Mendel. Resposta correta. B. Alexander Fleming. A penicilina foi descoberta pelo bacteriologista e médico escocês Alexander Fleming em 1928. Ele fez essa descoberta por acaso, quando notou que uma placa de Petri contendo bactérias Staphylococcus aureus foi contaminada por um fungo do gênero Penicillium notatum. Fleming observou que ao redor do fungo, as bactérias foram destruídas, identificando assim a substância que o fungo produzia como a penicilina. Pergunta 11. Quem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos? A. Thomas Jefferson. B. John Adams. C. Abraham Lincoln. D. George Washington. Resposta correta. D. George Washington. George Washington foi o primeiro presidente dos Estados Unidos, assumindo a presidência em 30 de abril de 1789, e serviu 2 mandatos consecutivos, até 4 de março de 1797. É frequentemente chamado de pai da pátria devido à sua liderança na fundação do país e sua atuação durante a Guerra de Independência dos Estados Unidos. Pergunta 12. Quem é a autora do livro O Diário de Anne Frank? A. Eva Celos. B. Margot Frank. C. Anne Frank. D. Miep Gies. Resposta correta. C. Anne Frank. Anne Frank era uma jovem judia alemã que junto de sua família se escondeu dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial em um anexo secreto em Amsterdã, na Holanda. Durante o período em que esteve escondida, Anne escreveu seu diário, documentando a sua vida e as dificuldades enfrentadas no esconderijo. O livro O Diário de Anne Frank tornou-se um dos relatos mais importantes do Holocausto, sendo traduzido para inúmeros idiomas e lido por milhões de pessoas ao redor do mundo. Pergunta 13. Qual o nome da moeda da França? A. Dólar. B.
libra esterlina. C. Euro. D. Franco suíço. Resposta correta: C. Euro. O euro começou a ser utilizado na França em transações bancárias a partir de 1º de janeiro de 1999, porém somente em 1º de janeiro de 2002, as notas e moedas em francos, antiga moeda da França, foram substituídas pelo euro. Pergunta 14. Como é chamado o medo irracional de palhaços? A. Claustrofobia. B. Conofobia. C. Criofobia. D. Aicmofobia. Resposta correta: B. Conofobia. A conofobia pode ser motivada pela aparência exagerada dos palhaços, com suas maquiagens pesadas, perucas coloridas e sorrisos amplos, que podem parecer perturbadores para algumas pessoas. Pergunta 15. Na mitologia grega, quem era o deus do fogo? A. Zeus. B. Poseidon. C. Hefesto. D. Dionísio. Resposta correta: C. Hefesto. Filho de Hera e Zeus, Hefesto, na mitologia grega, era considerado o deus do fogo, dos vulcões e da metalurgia. Ele era muito habilidoso em seu trabalho como ferreiro e escultor, e por isso, sua figura aparece muitas vezes segurando um martelo ou uma bigorna, ferramentas utilizadas em seu ofício. Então, pessoal, esse foi o nosso quiz. Comente abaixo quantas acertaram e o que acharam das questões. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreve no nosso canal para receber os novos vídeos. Obrigado e até a próxima!